Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso último workshop durante esta sessão da simulação do Parlamento Europeu nas escolas secundárias. É a nossa o nosso segundo ano em que fazemos este projeto piloto. Connosco temos Vasco Gama, da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que eu agradeço desde já a participação e, como eu cheguei a dizer em off, acaba por ser muito nostálgico para mim, porque eu fui também membro da Associação Académica da Universidade de Lisboa, por isso é ver as novas gerações, basicamente, e quem está a tomar agora as decisões. O tema em causa é o Erasmus+, e as dificuldades de acesso ao Erasmus, porque o acesso ao Erasmus, de facto, por mais maravilhoso que o projeto em si seja, acarreta muitas dificuldades. E uma das principais dificuldades são as dificuldades financeiras. Cada Estado-membro acaba por dar aos seus estudantes diferentes capacidades financeiras para estes poderem fazer Erasmus. E muitas vezes uma bolsa de Erasmus para um estudante alemão que vem para Portugal acaba por ser exatamente o mesmo valor para um estudante português que vai para a Alemanha. Mas as condições de vida e os custos desses estudos são completamente diferentes, como também a altura em que os Estados dão essas bolsas. Há muitas situações em que os estudantes de Erasmus não conseguem concluir os seus Erasmus por questões de não encontram casa habitacional, não é tanto às vezes a questão de integração nos meios. Solicito então a todos que aqueles que tenham questões coloquem no nosso chat ou levantem a mão e dou então a palavra a Vasco Gama, da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que eu uma vez mais agradeço por se disponibilizar em estar connosco durante esta hora. Obrigado, Hugo. Antes de mais, boa tarde a todos. Sinto, em nome da AUEL, que é um orgulho imenso poder fazer parte aqui deste projeto, ajudar os alunos do secundário também a entenderem um bocadinho melhor o que é os Erasmus e que, tal como o Hugo disse, não é só maravilhas, pelo contrário, existem muitos problemas. Eu já vou falar um bocadinho disso com vocês, até porque eu também fiz Erasmus no ano passado, então também conheço um bocadinho melhor a realidade daquilo que é fazer o Erasmus e as grandes dificuldades disso. Só aqui uma pequena introdução, portanto, o meu nome é Vasco Gama, eu sou coordenador do Departamento de Relações Internacionais e Mobilidade da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Portanto, a Associação Académica acaba por representar todos os estudantes da Universidade de Lisboa e o meu departamento em concreto, nós trabalhamos na área das relações internacionais, com protocolos com outras universidades e a nível de Erasmus, portanto, informar os alunos, não só da Universidade de Lisboa, até por isso é que também aqui estamos, mas informar os alunos no geral o que é o Erasmus, como é que podemos fazer Erasmus, quais são as nossas possibilidades e as nossas oportunidades enquanto estudantes de Erasmus. E, portanto, para mim e para toda a UEL é sempre um gosto participar nestas atividades. Sobre os Erasmus em concreto, portanto, o programa Erasmus é um programa efetivamente maravilhoso, no sentido em que quem tem essa possibilidade e essa sorte, digamos, de conseguir fazer na maior das tranquilidades, acaba por sair de lá com uma experiência absolutamente enriquecedora. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sinto que quando voltei, eu estive em Praga, na República Checa, durante 6 meses, eu sei que quando voltei, eu vinha completamente diferente, não só a nível pessoal como profissional, daquilo que eu via para o meu futuro, de quando apanhei o avião para essa cidade. O que é que acontece? O programa Erasmus, apesar de nos dar este choque de realidades, esta visão mais aberta da Europa, da União Europeia e da universidade, ou do ensino secundário, porque julgo que também existe no ensino secundário essa possibilidade, apesar disso, acarreta muitos problemas. E os problemas começam logo a partir do momento em que fazemos a candidatura. Portanto, quando a candidatura é iniciada, cada universidade de toda a União Europeia, todas as universidades têm um protocolo de candidatura diferente. Portanto, não há um protocolo geral que é para toda a gente. Não. Cada um funciona à sua maneira, depois também depende do número de alunos, do número de vagas, do número de protocolos que têm. Portanto, nada é igual, todas as universidades são diferentes. O que é que acontece? Apesar de todas serem diferentes, todos estes protocolos são muito burocráticos, principalmente cá em Portugal. Principalmente cá em Portugal, porque eu depois acabei por conhecer colegas que vinham de outros países da União Europeia, por exemplo, um caso de uma rapariga francesa e de um rapaz alemão que conheci no Erasmus, que ambos me disseram que foi super rápido, foi super facilitado e eles até tinham uma benesse, que eu também já lá vou, relacionado com as bolsas.
Acontece que cá em Portugal este processo é muito burocrático. Estamos a falar em uma data de papéis que são precisos, uma data de documentos, temos que falar com coordenadores, temos que falar com coordenadores de licenciatura ou de curso, temos que falar com coordenadores da universidade, temos que falar com secretários, temos que falar com montes de gente para chegar ao final e conseguirmos apanhar o avião para ir para a nossa cidade que nos calhou. A verdade é que isto tudo acaba por também dificultar muito, porque, a não ser que alguma pessoa, como era o meu caso, que esteja mesmo com muita vontade em fazer o programa, acaba por desistir nestes processos. Neste vai e vem de documentos e manda e-mails para aqui, manda e-mails para ali, e acaba por tornar chato o processo, e quem não está com aquela vontade imensa de fazer este programa acaba por desistir. E aqui apresento-vos a primeira razão, que é a burocracia da candidatura, que é muito complicada cá em Portugal. Mas vejamos então que, eventualmente, passamos a parte burocrática, entregamos os papéis todos e a Universidade diz-nos, ok, foste aceito, vais para X país. Aqui começa outro problema, que é o alojamento. A questão do alojamento não é só em Lisboa, no Porto ou no Algarve, é em toda a Europa. É difícil arranjar alojamento na Europa e alojamento acessível. Estamos a falar em estudantes que não trabalham à partida e estudantes que não têm muitas capacidades financeiras, porque estão, digamos, ainda sobre a alçada dos seus pais, não têm aqui uma rede de financiamento própria grande, que permita alugar qualquer coisa a qualquer preço. Não. E então, esta luta pelos alojamentos é muito complicada, porque nós estamos à distância, portanto, nunca vamos conseguir à partida ver o sítio onde vamos ficar de uma forma ao vivo. Portanto, não podemos simplesmente olhar para uma fotografia e dizer, olha, eu amanhã estou aí para ver a casa. Não, porque estamos a falar em cidades, por exemplo, no meu caso, Praga, na República Checa, uma viagem de 3 horas e meia de avião. Não iria só para Praga só para ver casas, não, pelo contrário. O que grande parte, ou quase todos os alunos de Erasmus fazem é alugam as habitações onde vão ficar enquanto estão a fazer os processos, portanto, antes de irem para a cidade. Isto acaba por dificultar, porque estamos sujeitos a spams, aqueles problemas de roubos, digamos, porque estamos a pagar alguém na garantia de que aquela pessoa que nos está a oferecer a casa é de confiança e que vamos chegar lá no dia e vamos ter casa para nos deitarmos, por caso contrário, estamos a ser vítimas de scam e acabamos por ficar sem a nossa habitação. Portanto, este é um grande problema. Outro, encontrar alojamento relativamente acessível para nós. A grande vantagem que poderia existir era as residências universitárias, que são escassas. No modo geral, são mesmo escassas na União Europeia. E acaba por também dificultar. Quando chegamos ao destino, vamos para um alojamento que nós, digamos, alugamos antes de ir para lá e pode ser eventualmente bom e acessível e até bater tudo certo. E depois existe outro problema, que é, nós chegamos ao destino, nós não conhecemos a cidade. Não sabemos, ok, agora é mais fácil porque abrimos o Google Mapas e conseguimos ver se há transportes, como é que nos movemos de um lado para o outro, mas e se eventualmente a localização não estiver bem dada? Acabamos por calhar em sítios que podem ser complicados. Este é outro problema nos acessos aos Erasmus, que é o alojamento, que pode ser eventualmente dispendioso e não sabemos até que ponto é de confiança. Eu tenho casos de colegas meus que estavam lá em Praga, que quando chegou a maio, nós tínhamos, portanto, Erasmus até junho, julho, chegou a maio, os senhorios despejaram-nos, meteram-nos na rua e basicamente disseram, agora procurem casa que vocês têm que sair porque vem o verão, Praga é uma cidade muito turística, vem o verão, nós precisamos deste alojamento para alugar à noite, porque é mais rentável do que alugar um estudante de Erasmus que está a pagar relativamente pouco com o que podem ganhar no alojamento no verão. E aqui está mais um problema, portanto. É não haver aqueles contratos feitos, porque nós também não podemos fazer contratos de 1 ano porque só vamos ficar 6 meses, não podemos fazer contratos de 2, 3, 4, 5 anos porque só vamos ficar 6 meses, e isto acaba por dificultar muito. Portanto, o alojamento também é um problema nos acessos aos Erasmus e que faz com certeza que muita gente desista do programa por causa disto. Outro problema é a saúde. Porquê? A saúde cá em Portugal, por muito boa ou má que seja, nós já vivemos cá, já sabemos como é que funciona e já temos aquelas manhas, portanto, sabemos que se não formos já para as urgências, se formos mais daqui a bocado, conseguimos entender. Pronto, o facto de nós vivemos cá já nos faz perceber a realidade daquilo que é a saúde em Portugal e conseguimos ir julgando
com esses problemas. Até porque, à partida, somos jovens e não teremos muitos problemas a nível de saúde, mas eventualmente pode acontecer. E imaginemos que acontece alguma coisa, é preciso chamar uma urgência e chegamos, por exemplo, em Praga, a um hospital, que eu tive um caso desses, que fui eu até. Precisei de ir às urgências, eu cheguei às urgências, ninguém falava inglês. Eu cheguei e simplesmente estava a apontar com mímica, como se estivesse num jogo da mímica, a dizer: tenho aqui um problema, estou aqui com este problema, ninguém fala inglês, eu não falo checo, muito dificilmente iria falar, a pegar no telemóvel com o Google Tradutor, a tentarmos chegar a uma comunicação, era muito complicado. E isso acaba por ser um dos maiores problemas, principalmente aquela zona. A zona de centro-leste da Europa é muito difícil encontrarmos alguém que fale inglês, porque eles são todos muito nacionalistas e veem o inglês como uma afronta, digamos. Então, são muito poucas as pessoas que falam inglês por aquelas zonas. E, portanto, isto acaba por dificultar. Por acaso, a mim não era nada de especial, não era um grande problema, mas como é que alguém me consegue fazer um check-up se não fala a mesma língua que eu e não faz o esforço de tentar falar a mesma língua que eu? Isto é um problema. E por exemplo, pode eventualmente ser uma razão para desistência, porque se alguém tem algum problema lá fora, não consegue ver resolvido na saúde nesses países, volta para Portugal, porque aqui ao menos conseguimos falar a mesma língua e conseguimos nos explicar do que é que nós temos, quais são os nossos problemas. Portanto, a nível de saúde, porque a nível de custos de saúde, à partida não haverá muitos, porque existe o cartão europeu de saúde e é fácil em toda a Europa termos acesso a cuidados de saúde. Na parte de outro problema que eu apresento aqui também é na parte da alimentação. Porquê é que a alimentação acaba por ser um problema? A alimentação, apesar de ser muito idêntica no modo geral, é muito específica e cada país tem diversos tipos de alimentação diferente e é normal que assim seja e temos que estar prontos para essa realidade. O que é que acaba por acontecer? Quando nós, por exemplo, vamos a um supermercado, por exemplo, naquela zona, volto a referir a questão do inglês, que é muito importante, eu cheguei a estar, na primeira vez que fui ao supermercado, eu cheguei a estar 3 horas num supermercado para fazer uma compra para um mês, portanto, nada de especial. Isto porquê? Porque nada estava em inglês, não havia outra língua disponível, todos os rótulos eram todos de línguas daquela zona e para nós é complicado entender essas línguas. Tinha que andar com o telemóvel, lá está, o meu salva-vidas de Erasmus, com a câmara a tentar traduzir aquilo que eu ia vendo e depois é a quantidade e as qualidades e tentar perceber. E depois, no caso onde eu estava, a moeda era diferente, então era ter que estar a traduzir o produto e ter que estar a fazer a conversão para euros, porque na República Checa é a coroa checa e não é os euros. E, portanto, a alimentação é um problema, porque é eventualmente um problema porque os produtos não são iguais, as marcas não são iguais, tudo é diferente. E, portanto, é uma realidade que ou nos habituamos ou que pode eventualmente fazer-nos desistir por estarmos com aquela saudade da comida da mamã, não é? Ou da saudade da comida portuguesa. Eu posso dizer-vos que durante 6 meses eu nunca tive tantas saudades de um pastel de nata e de um café português. Porque, coisas mínimas, porque não havia forma de conseguir. Os únicos pastéis de nata que existiam naquela cidade eram no Lidl, daqueles congelados, e que não têm o mesmo sabor. Portanto, pode ser eventualmente uma entrave para quem vai para Erasmus. Outro problema que eu vos queria falar são as viagens. As viagens porquê? Porque estamos a falar em programas de Erasmus que vão de 6 meses a 1 ano. Eventualmente, quem vai de Erasmus pode eventualmente ter uma ideia, ok, venho cá se calhar a meio e posso ir buscar mais, posso levar mais roupa ou levar outro tipo de coisas que não levei da primeira vez, mas grande parte das pessoas o que faz quando vai de Erasmus é, leva já a bagagem cheia, vamos para 6 meses, se eventualmente tiver que voltar, logo se vê. E o que é que isto traz? Por exemplo, para quem vai para a Espanha, até se for de comboio, ou de autocarro, ou mesmo de carro, por exemplo, Madrid, Barcelona, ou que seja, é relativamente mais acessível. Agora, para quem vai para o centro-norte da Europa, é muito complicado, porque são viagens caras. Não estamos a falar de uma viagem que poderíamos apanhar da Ryanair por 7 euros. Não pode ser. Porquê? Porque nós não vamos só com uma mochila para 6 meses. Nós vamos com uma mochila, vamos com malas de cabine, vamos com malas de porão e, portanto, vamos com muita bagagem, porque vamos mudar de país no fundo, vamos estar 6 meses fora de Portugal, fora das nossas casas e precisamos levar tudo aquilo que nos pode fazer falta. O que é que acaba por acontecer? Essa viagem, por exemplo, da Ryanair, que a viagem só era 7 euros, se juntarmos malas de porão, mala de cabine e viagem de volta, ela passa de 7 euros para 200 ou 300 euros ida e volta.
e torna-nos impossibilitada a viagem de regresso a meio. Portanto, nem sequer dá para vir cá a meio, porque estamos a falar em viagens mesmo caras, porque esse tipo de pretextos, digamos, de bagagens de porão, bagagens de cabine, são caros e fica caro para um estudante que vai de Erasmus. E lá está, nada é comparticipado. Já vamos à questão das bolsas, que é mais complexa do que isto, mas nada disto que eu vos estou a falar, de alojamento, saúde, alimentação, nada é comparticipado. Portanto, é do vosso bolso, é dos bolsos dos estudantes. E, portanto, as viagens acabam por dificultar também o processo. Outra coisa que podemos falar é os custos de viver fora do nosso país, de um modo geral. Portanto, quem, por exemplo, vocês são estudantes secundário, à partida não haverá muitos casos destes, mas quem tiver, por exemplo, quando forem para a universidade, acontece muito que é, por exemplo, pessoas que são do Algarve. Eu até conheço muitas pessoas do Algarve que estão no meu curso e na minha faculdade e que têm que vir para Lisboa, tal como eu. Eu venho do distrito de Leiria, eu tive que vir para Lisboa para estudar. Nós ainda estamos mais ou menos habituados a essa realidade, mas sabemos que se nos apetecer, ao fim de semana, vamos a casa. Apanhamos o autocarro, apanhamos o comboio, o que for, apanhamos o boleia e vamos a casa e podemos fazer, digamos, o restock daquilo que é os nossos produtos e das coisas que nós temos cá na cidade onde estamos a morar. Agora, quando falamos disto, falamos já de uma habituação, de uma realidade diferente. Agora, quando falamos de um processo de Erasmus, em que vamos para a outra ponta da Europa, não é tão fácil. Não é tão fácil vir a casa buscar comida e levar para a semana inteira. Não é fácil de todo, nem acontece. Não podemos vir simplesmente à casa da mãe ou do pai e pegar na marmita que já vai para a semana toda com sopa e não sei o quê. Não. Quando nós vamos para Erasmus, vamos ser obrigados, eventualmente, a fazer as nossas refeições, a fazer tudo o que é o nosso dia-a-dia, é gasto do nosso bolso, ou do bolso dos nossos pais, eventualmente, a partida até será do bolso dos nossos pais, mas, de um modo geral, quando juntamos estas despesas todas, de cafezinhos, de ir ao supermercado, de ir ao cinema só porque sim, de ir transportes, do que seja, eventualmente vamos um fim de semana, fazemos uma viagem ali a uma cidade ao lado, ou o que seja, quando juntamos isto tudo, estamos a falar em valores muito, mas muito elevados. Mesmo com uma vida muito básica que tínhamos nessas cidades. Estamos a falar sem bases nenhumas, portanto, a não ser que conheçamos alguém lá, um familiar, que nos possa dar algum apoio, nem que seja no alojamento, se isso não acontecer, nós estamos completamente por nossa conta. Tudo o que nós queremos ou tudo o que nós vamos precisar vai ter que sair do nosso bolso. E esse é outro problema, num modo geral, acaba por ir ao encontro da grande questão, que é as bolsas. Portanto, as bolsas de Erasmus são divididas por duas. Existem dois tipos de bolsas. Existe a bolsa que, à partida, quase todos os estudantes recebem, que é um valor mensal que é calculado, depende depois também da universidade e do país para onde vão, é um valor que é calculado e que vos é entregue. Só que, se formos fazer as contas bem, esse valor que nos dão dessa bolsa mínima, nem sequer dá para a habitação. Portanto, nem esse valor que nos dão mensalmente dá para cobrir a habitação, a não ser que, perdoem uma expressão, formos morar para debaixo da ponte. Caso contrário, esse valor não dá para nada. Esse valor dá para simplesmente, se calhar, uma ou outra viagem que fazemos, as compras do mês e talvez uma saída ou outra à noite, ou o que seja. Portanto, não dá mesmo para grande coisa. E existe outro tipo de bolsa, que é esta que é, sou sincero, é esta a que me preocupa mais, que é um estudante que esteja, por exemplo, no Algarve e que venha para Lisboa para estudar e que tenha carências financeiras, tem acesso à Bolsa de Ação Social, que acaba por ajudar em alimentação, em alojamento, em propinas, o que seja. A Bolsa, apesar de não ser muito e de ser poucas as pessoas que conseguem, é uma Bolsa composta. Agora, se uma pessoa que tem acesso a essa Bolsa de Ação Social cá em Portugal quiser fazer Erasmus, para terem uma noção, isto foi um caso que eu soube há pouco tempo, de uma amiga minha que fez Erasmus nessa circunstância. Uma pessoa que tem a Bolsa de Ação Social cá em Portugal, que se for de Erasmus, recebe, para além da bolsa que todos recebem, recebem um acrescente de 150 euros. 150 euros. Para que é que isso dá? Se calhar, juntas, talvez dê para a casa. Talvez. Tudo o resto sai do bolso. De quem? Se essa pessoa já cá em Portugal tem carências financeiras e que está ao abrigo da ação social, como é que consegue ir para o estrangeiro fazer uma vida minimamente leve, nada de extraordinário, nada de viagens, nada do que seja, uma vida simples, como é que uma pessoa dessas consegue? Não consegue. E aqui está, na minha opinião, o maior problema do programa Erasmus. É que as bolsas são poucas,
são um valor muito reduzido e são demoradas. Este é um grande problema que eu ainda hoje não entendo. Para terem uma noção, essa bolsa não vos é paga mensalmente. Esse valor mensal que eu vos falava é um valor que é atribuído a 100%. Ou seja, imaginemos que eu receberia para 6 meses, não era, porque agora também já não tenho os valores, mas receberia 100 euros por mês. Não é, era mais, mas eu agora não vos consigo dizer o valor certo. Imaginemos que eu receberia 100 euros por mês. A minha bolsa é os 100%, portanto, 6 meses dava então 600 euros. O que é que acontece? A bolsa é atribuída a 80% antes de irem, dizem eles, 80% da bolsa é entregue antes de irem, os outros 20% só é entregue depois de voltarem. Portanto, imaginemos que eu iria receber 1000 euros, eu iria receber 800 euros antes de ir, aparentemente, eu já vos vou falar sobre isto, 800 euros antes de irem e receberia os outros 200 depois de voltar. E só voltaria, os 200 euros só me eram pagos se eu tivesse feito todas as disciplinas que me tinham proposto para eu fazer e se apresentasse todos os papéis, que depois são uma data deles, junto da faculdade, para garantir que eu tinha estado mesmo de Erasmus. O que é que acontece? Estes 80% que falam e que são entregues, pelo menos a mim foram entregues, e à partida todos os casos que eu tenho foram entregues, eles foram entregues efetivamente. Mas para terem uma noção, eu entrei de Erasmus, fui para Praga no dia 20 de fevereiro, eu recebi os meus 80% que supostamente eram para ser recebidos antes de eu embarcar, eu recebi-os em final de março. Portanto, um mês depois de eu já lá estar. Portanto, como é que alguém que vai de Erasmus, que tem uma bolsa aparentemente garantida, consegue aguentar até receber a bolsa, não tendo bases de que a vai receber nem quando, nem em que dia, nem em que hora, consegue fazer estes programas? Os 20% que falava, que recebem supostamente no final do programa Erasmus, para terem uma noção, eu cheguei em início de julho, eu recebi a bolsa em novembro. Portanto, dá para entender aqui a questão que é, a bolsa é pouca, não tem valores suficientes e é extremamente demorada. Uma pessoa que esteja a contar com a bolsa e que precise efetivamente da bolsa para fazer o programa e que seja a grande razão, a grande questão para fazer ou não o programa, se estiver a contar com a bolsa, bem pode esperar sentada, porque não vai ter a bolsa antes e a bolsa que vai ter depois vai chegar lá, quando já tivermos a pensar, se calhar, entrar para o mercado profissional e começar a trabalhar, porque aí é que ela aparece. Portanto, é uma questão muito complicada. E eu vejo estes como os maiores problemas do programa Erasmus, que é as bolsas, o alojamento, a dificuldade na língua, é mesmo muito complicado. As bolsas principalmente que acabam por ser mesmo muito complicadas para aquelas pessoas, principalmente a ação social, que eu acho que não faz sentido nenhum um acréscimo de 150 euros para fazer este programa. Estamos a falar, obviamente, num programa que vai ter imensos custos, porque foi como eu dizia há bocado, nós vamos ter que viver por nós, vamos ter que comprar o passe de transportes, vamos ter que pagar alojamento, vamos ter que comprar comida, vamos ter que, eventualmente, aqueles cafezinhos básicos, vamos ali, bebemos um café, vamos a um museu, vamos ao cinema, vamos ao que seja. É tudo assim do nosso bolso e é sempre a descontar. É sempre a descontar. Não há nada que nos incentive, no fundo, a fazer este programa. Vejamos. O programa Erasmus é visto como grande parte das pessoas e dos grandes criadores do mesmo das instituições europeias, é visto como um dos maiores e melhores processos de integração da União Europeia. Porque é, efetivamente, estes estudantes que acabam por ter um choque de realidade, acabam por conseguir interligar-se com outros estudantes de outros países, que vêm da França, que vêm da Alemanha, que vêm da Eslováquia, da Eslovénia, o que seja, e acabam por conhecer outras realidades. Encontram-se ali naquela cidade e têm uma experiência muito boa. Eu digo que é uma experiência mesmo muito boa. Mas não é para qualquer um. E não deveria ser assim, não deveria haver esta discriminação por parte da União Europeia neste acesso a quem é que pode ir e quem é que não pode ir, só por questões financeiras. Aquilo que eu vos falava há pouco, da questão da Alemanha, de um colega que eu tinha da Alemanha e uma rapariga que era da França, quando eu vos falava disto, era porque, quando nós, no início, trocámos as nossas experiências de como é que foi o processo, foi demorado, se o que foi, o que ambos me disseram foi que foi absolutamente rápido, portanto, cá em Portugal estamos a falar num processo que demora sensivelmente 3, 4, 5 meses, dependendo.
No caso deles, estamos a falar em processos que demoravam 15 dias, no máximo um mês, que eram mesmo muito rápidos, e depois eram ainda as faculdades e as universidades pagavam-lhes o alojamento fora da bolsa. Ou seja, para além de terem aquela bolsa que vos falei, que não é geral, portanto, em Portugal ela é aquele valor, mas era o que falava no início, um alemão que venha para Portugal, provavelmente até vai receber mais do que nós se formos para a Alemanha, porque as bolsas têm um cariz diferente de país para país. E eles, nesse caso, esse meu colega alemão, ele vinha com a bolsa da União Europeia que teria-lhe sido entregue, e ainda vinha com o alojamento garantido que a universidade tinha pago, e ainda tinha a bolsa da ação social do país dele, que aí sim pagava tudo o que era refeições e transportes. Alojamento não, porque a universidade já pagava. Portanto, aqui dá para ver a grande discrepância do que é o programa Erasmus. Existe uma efetiva grande discriminação por quem pode e quem é que não deve fazer o programa, tendo por base um princípio que deveria existir, que era o princípio da solidariedade, que é muito falado na União Europeia e é um dos valores assentes da mesma, que não tem solidariedade para aqueles estudantes que querem fazer o programa, que têm a motivação para fazer o programa, mas não são ajudados para fazer o programa. Existe cada vez mais esta discrepância daquilo que pode ou não deve ser o programa Erasmus. E é um debate que continua a ser feito, não só em Portugal, mas na União Europeia em geral, mas principalmente em Portugal, que é até que ponto é que o Estado ou as instituições universitárias portuguesas poderiam ajudar estes estudantes de uma outra alternativa, seja em facilitação de burocracias nos processos, seja em entregas de bolsas individuais, seja apoios, seja o que for. Até que ponto é que as instituições têm esse dever para com os estudantes, no sentido em que, se queremos que este programa Erasmus seja o máximo eficiente e o mais abrangente e menos discriminatório possível, tem que haver um incentivo, tem que existir alguém ou alguma instituição que coloque, digamos, as mãos na massa e que ajudem estes estudantes. No caso, eu apresento estes como os maiores problemas do programa Erasmus. Gostaria só de fazer uma referência que é, o programa Erasmus, apesar de todos estes problemas que existem, é um programa muito bom, é um programa que ajuda bastante jovens e que faz a diferença naquilo que é o percurso universitário ou escolar de quem faz estes programas. Mas eu gostaria de referir aqui um ponto que é, imaginemos, não sei se eventualmente alguém já deverá ter ido, que é, imaginemos Paris, a cidade de Paris, uma cidade, para quem não é estudante, portanto um turista, uma pessoa qualquer que vá a Paris, é uma cidade bastante cara. Fica mesmo muito caro fazer uma pequena viagem a Paris, nem que seja de um fim de semana. Imaginemos quem tem que morar por lá 6 meses. Eu tenho uma colega minha que acabou por fazer esse programa de Erasmus em Paris, e ela foi obrigada a desistir ao final de um mês e meio, porque toda a bolsa que tinha recebido tinha ficado na casa para 2 meses, a bolsa era 1000 e poucos euros, a bolsa ficou em 2 meses de renda, a bolsa da ação social que falámos ficou em 1 mês de alimentação, e o valor que os pais lhe poderiam pagar, que era mesmo muito reduzido, ficou para o dos transportes públicos. Assim acabou o programa Erasmus para a minha amiga, que tinha toda a vontade em ficar na França, em Paris, no caso. E tudo por causa de valores excessivos, de bolsas baixas e de processos demorados. E foi mesmo muito triste quando ela me contou que teve que terminar o processo porque não tinha capacidade financeira para tal, para aguentar, nem os pais. E isto é um problema que vem e que passa por nós, enquanto jovens, de apresentarmos estas questões, de mostrarmos e defendermos as nossas posições, o que é que um estudante de Erasmus pode, deve e convém receber para que consigamos todos viver numa sociedade mais inclusiva e num programa mais solidário, mesmo para quem não tem tantas posses. Muito obrigado. Temos 5 minutos, se ainda quiseres continuar a apresentar mais algum tipo de dados. Sim, posso-vos falar aqui de um dado muito interessante, no sentido que é a pretensão dos programas Erasmus. Na Universidade de Lisboa nós temos então cerca de 50 mil estudantes
de uma forma geral. São 19 escolas. Das 19 escolas, apenas uma não tem programa Erasmus, que é o Instituto de Educação. Das 18 escolas, dos 50 mil estudantes, no ano de 2021, as candidaturas para os programas Erasmus, nas várias universidades a nível europeu, ascendeu os cerca de não há dados concretos, porque cada universidade ainda não foi feito o estudo, mas que chegava entre os 10 a 15 mil estudantes que se tinham candidatado. Portanto, entre 10 a 15 mil estudantes na Universidade de Lisboa, uma universidade com 40 mil estudantes, candidatou-se a programa de Erasmus ao longo do ano anterior. Quantos é que acabaram por ir? Foram muito reduzidos. Acho que não chegavam aos 5 mil os que acabaram por ir nos programas, porque depois já há pessoas que vão em semestres, há pessoas que vão em ano inteiro, e portanto isto dá para ver uma realidade que é, na Universidade de Lisboa, que é a maior universidade do país a nível de número de alunos, acaba por enviar como candidatos 10 mil, acaba por enviar concretos 5 mil, e, portanto, existe a vontade dos estudantes em fazer os programas. Não há aqui nada que diga ao contrário. Estes estudantes, os estudantes da Universidade de Lisboa e os estudantes de Portugal no geral, querem fazer o programa, mas são dificultadas as suas passagens. E isso é uma coisa que deveria mudar. E outro problema que acabou por nos chegar há relativamente pouco tempo foi que os estudantes provenientes da Madeira e dos Açores, das universidades de lá, não faziam o programa Erasmus. E há um núcleo de estudantes das regiões autónomas da Universidade de Lisboa que eu falei com eles e perguntei-lhes por que razão é que isso acontecia. E o que eles nos diziam foi, como é que nós, se já em Portugal estamos a ser deslocados a pagar valores exorbitantes por casas e por viagens, quase que nem conseguem ir ao fim de semana à casa, muito menos, poucas vezes, mensalmente ou bimensalmente, ou 2 em 2 meses, como é que nós conseguimos ir para um programa de Erasmus? Portanto, teríamos que fazer 2 viagens quase para chegar a qualquer cidade europeia. Não havia essa facilitação por parte do Estado e das regiões autónomas em que esses alunos fizessem esses programas. E acabou por me deixar mesmo muito chateado e desiludido com o país onde moramos, de fazer essa discriminação e desses estudantes das regiões autónomas não terem protocolos especiais. Porque já para virem para cá é complicado, para Portugal continental, quanto mais para a União Europeia, fazerem uma viagem dessas é mesmo... é revoltante, diria. Obrigado por toda esta partilha. Eu tenho algumas questões. Eu estou a viver na Polónia e conheço relativamente bem a República Checa. Eu gostaria apenas de saber quando tu tiveste que te dirigir a uma unidade hospitalar, se alguma vez pensaste em contactar a Embaixada Portuguesa em Praga, isto porque, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Corpo Diplomático Português, deverá sempre dar apoio aos cidadãos que se encontram no estrangeiro. Por isso, 2 questões. Inscreveste na Embaixada e deste informação à Embaixada que estavas a residir na República Checa, mais propriamente em Praga, e a segunda questão, se contactaste os serviços consulares pelo número de emergência para te poderem fazer a tradução. Sim, então, sim, inscrevi-me e é uma coisa que eu acabo por dizer a todos, até porque também é da minha área das relações internacionais e nós trabalhamos com esses assuntos muito diariamente, que é quando se viaja para um país e temos a intenção de ficar algum tempo, convém que haja essa inscrição. E, portanto, inscrito eu estava na Embaixada. Acabei por não utilizar os serviços do consulado, porquê? Porque era uma situação mínima, portanto, eu não tinha nada de especial. Era aqui uma inflamaçãozita no braço. Só que quando eu chego à unidade hospitalar que me direcionam, porque uma colega minha que morava comigo me direcionou para aquela unidade hospitalar, que aparentemente falaria inglês, quando eu chego lá, tudo é muito complicado, porque quase que nos ignoram, quase que passam por nós e não nos estão a ver porque sabem que não falamos checo, passam assim, eu assim a apontar para o braço a dizer quase, sou sincero, quase que me apeteceu fingir um desmaio no meio do hospital para ver se alguém me atendia, se teria essa atenção por parte das pessoas. Portanto, mesmo com o serviço consular, não me iria facilitar em nada, porque ninguém estava a prestar atenção só porque eu não falava inglês. Isso foi Não falava checo neste caso. Que não falava checo, exatamente. E, portanto, acabei por conseguir conciliar, porque comecei a me irritar, obviamente, e mesmo noutra língua onde sou irritada, mostra sempre mais atenção, e acabei por conseguir ser atendido relativamente rápido. Só que toda aquela situação do vai, não falo inglês, não falo checo, o que seja, acabou por dificultar, sim.
abro o período de questões, desafio os nossos estudantes a apresentar as suas questões, tanto por escrito como levantando a mão para poderem fazer então uma intervenção falada, e de facto eu partilho também dessa experiência em unidades de saúde. Aqui na Polónia, as unidades de saúde públicas não falam inglês, sempre que eu vou a uma unidade de saúde pública, é por isso que eu só frequento as unidades privadas, e mesmo nas unidades privadas às vezes encontro a dificuldade, e a questão é que as gerações que lá estão mais habituadas, tal como a geração dos nossos pais estavam mais habituados à língua francesa do que à língua inglesa ensinada nas escolas. Aqui as gerações dos nossos pais, por assim dizer, estão mais habituados à língua russa ou à língua alemã do que propriamente à língua inglesa. Eu tenho uma questão quanto às bolsas. Eu lembro-me quando era aluno da Universidade de Lisboa, as bolsas de ação social que davam, o valor, eles pagavam um valor, de facto, em causa. O valor era um valor anual, que nós recebíamos depois mensalmente, mas esse valor tinha como objetivo o pagamento da propina, em grande parte. Ora, uma coisa é certa, é que quando um aluno sai da Universidade de Lisboa para fazer Erasmus, as regras continuam as regras da Universidade de Lisboa, tanto da Universidade de Lisboa como qualquer universidade portuguesa, ou seja, o aluno continua a ter que pagar a sua propina na universidade em Portugal, enquanto, para dar um exemplo, aqui na Polónia, as universidades públicas polacas para os polacos é gratuita. Os polacos não pagam a universidade. Os polacos só pagam a universidade se eles chumbarem nas suas cadeiras e se mostrarem que que não têm um rendimento como deveriam ter. Por isso, aquilo que eu questiono é, nessas bolsas dos alunos de Erasmus, se nós formos a ver, mesmo tendo a ação social, eles continuam a ter despesas em Portugal que têm que pagar. Por isso, eles vêm para aqui para a Polónia, vão para a Alemanha, vão para a República Checa, mas continuam com despesas em Portugal a pagar, o que faz com que as suas bolsas não sejam, na realidade, os tais 600 euros, ainda é menos do que isso. Confirmas esses casos? Sim, acontece, porque lá está, quando se vai em Erasmus, nós somos alunos provisórios daquela universidade. Portanto, se nós desistirmos por algum motivo, nós voltamos à nossa universidade. Nós nunca deixamos de ser alunos cá em Portugal e, por consequente, nunca deixamos de ter que pagar as propinas. Portanto, esses alunos da ação social que recebem essa bolsa que falava, Ju, continuam a ter que pagar as propinas cá em Portugal. Acrescentado que estão no estrangeiro, estão a viver noutro país, têm que pagar as habitações, têm que pagar a alimentação, os transportes, o que seja, e continuam com uma despesa cá em Portugal, que é a propina. Apesar de ela, dependendo também das situações, pois eu não tenho dados específicos, mas sei que depois já a Bolsa da Ação Social varia consoante os rendimentos, depois o valor que recebem também acho que tem essa valência, mas continuam a ter que pagar as propinas cá em Portugal e a viver no estrangeiro. Portanto, ainda dificulta mais este programa. Temos duas questões da Escola Secundária de Serpa. A primeira questão é como funciona o sistema de validação das disciplinas frequentadas em Erasmus pelas universidades portuguesas. E a segunda questão é como funciona o sistema de seleção dos alunos candidatos pelas universidades portuguesas. Eu lembro-me quando estudava na faculdade e abria para Erasmus, abria as vagas para Erasmus, havia também limitação. Os alunos não podiam ir todos para a mesma universidade, por exemplo, na Polónia. Cada universidade tinha um conjunto de vagas abertos. Por isso, então, responder às duas questões que foram colocadas pela Escola Secundária de Serpa, e o microfone continua ligado, professora. Sim. Portanto, como funciona o sistema de validação das disciplinas? Portanto, isto acaba também por ser um grande problema, no sentido em que, por exemplo, nós temos os nossos planos curriculares nas universidades previamente feito por semestres. Portanto, cada semestre tem um número de cadeiras, dependendo também da licenciatura e do que seja, que já estão definidas. Quando nós somos aceitos em Erasmus, nós temos que fazer um protocolo, digamos, em que nós temos que, por exemplo, no meu caso, eu sei que tinha 6 disciplinas cá. Eu tinha que arranjar 6 disciplinas no sítio onde eu ia, que tinham que equivaler, em certa parte, às matérias que eu estava a dar cá. Portanto, não poderia ser, por exemplo, imaginemos que eu cá tinha, vou-te falar do meu caso, por exemplo, Direito Constitucional, e lá encontrava, por exemplo, História das Relações Internacionais. Não tem nada a ver, portanto, eu teria que encontrar uma disciplina que fosse idêntica dentro do parâmetro, que fossem mais ou menos idênticas.
Depois, o processo é muito longo. Este também é um dos processos muito longos durante o processo, durante a candidatura de Erasmus, que é, nós fazemos esta tabela, enviamos para os nossos coordenadores de licenciatura cá em Portugal. Os nossos coordenadores aceitam ou não, ou pedem para alterarmos o que seja. E depois temos que enviar essas tabelas para a universidade que nos vai acolher. E depois a universidade pode ou não aceitar. O que é que acontece muitas das vezes, e é mesmo um caso muito recorrente, que é, primeiro, começar cá e não nos aceitarem. Portanto, nós escolhemos disciplinas e acabam por nos aceitar e temos que estar sempre em constante alteração. Enviamos para lá, eles também não aceitam, ou eventualmente, quando nos aceitam os dois, portanto, está certo, vamos, está tudo orientadinho, chegamos lá e o que é que pode acontecer eventualmente? Porque nós cá estamos a candidatar-nos a disciplinas de licenciatura e de mestrado eventualmente. Nós acabamos por chegar lá, eu, por exemplo, foi um dos meus casos, eu tinha 3 disciplinas à mesma hora no mesmo dia. Óbvio que eu não me consigo cortar em 3 e ir para 3 salas diferentes. Então, aí depois é outro problema quando chegamos lá, que é, vamos ter que ajustar estas disciplinas com outras. Portanto, o programa Erasmus é em constante movimentação. Nós estamos sempre a enviar e-mails, a fazer trocas, a falar com pessoas, porque até ficar tudo certo, tendo em conta que estamos a falar com 3 partes, somos nós, a universidade que nos recebe e a universidade que nos envia, estamos a falar em algumas mensagens e algumas coisas que temos que delinear. E, portanto, são processos complicados, mas é por aí. Portanto, existem disciplinas que nós temos cá, nós temos que escolher as disciplinas lá que sejam idênticas às que temos cá. Caso contrário, não nos aceitam. E como é que funciona o sistema de seleção dos candidatos das universidades portuguesas? Sim, o sistema de seleção é uma coisa que não é muito conversada. Portanto, nós sabemos que cá em Portugal eles tentam sempre, pelo menos na Universidade de Lisboa, eles tentam dar vagas a todos. Portanto, tentam que todos os alunos tenham pelo menos uma atribuição. Já me foi dito, e acredito que seja dentro dessa variação, que é a nível de médias. Portanto, quem se candidata as candidaturas começam no início do ano civil, portanto, janeiro, fevereiro. Quem se candidata do primeiro ano é a média do primeiro semestre do primeiro ano. Quem se candidata no segundo ano é a média do primeiro ano completo. Quem candidata-se no terceiro ano é a média do primeiro e segundo ano completas. Pronto. E acaba por ser assim feita a seleção. No entanto, os de terceiro ano acabam por não se inscrever porque à partida não ficam na universidade e acabam e seguem. Quem se candidata do segundo ano, por norma, acaba por ter uma vantagem, porque é a última hipótese que se tem para se candidatar, então quando fazem a seleção acabam por dar preferência a esses alunos que estão no último ano. Muito obrigado. Sim. Temos mais 2 questões. Uma vem das escolas Júlio Dantas. Relativamente às viagens que são feitas no programa Erasmus, o aluno que se desloca para um determinado país não pode arranjar um trabalho durante esses 6 meses para poder ajudar às despesas. E depois temos uma outra questão da escola secundária de Serpa, que é, mas quando chegam a Portugal, se as notas obtidas nas disciplinas foram validadas como notas para a conclusão das disciplinas em Portugal, ou se foram equivalentes ou mudaram as notas. Ok. Portanto, as viagens feitas durante o período de Erasmus são sempre do nosso bolso. Portanto, ninguém nos vai dar, a não ser que utilizemos a bolsa que nos dão para esse tipo de viagens, acaba por ser sempre do nosso bolso. A nível do trabalho, acontece. Portanto, não é assim tão complicado. Podem se inscrever em trabalhos, dependendo dos países. Acaba por ser complicado no sentido em que estamos a falar noutro país. Grande parte das vezes, por exemplo, em Praga, eu ainda procurei part-times nesse aspecto, até porque os meus dias eram muito folgados e tinha essa disponibilidade. Grande parte dos trabalhos procuram sempre a língua local, é uma coisa que é muito complicada. Depois é os vistos, que têm que ser feitos vistos especiais, porque apesar de estarmos na União Europeia, há países que exigem que tenham, por exemplo, número de contribuinte, ou o que seja daquele país, e portanto, há casos efetivos que acontecem, grande parte, sejamos honestos, por dinheiro por fora, mas acontecem esses casos. É complicado, porque existe uma data de burocracias que quem imigra para um país acaba por já ir com isso tudo tratado. Para quem vai só 6 meses acaba por não ser assim tão acessível. Sem contar que isso pode afetar a bolsa também. Um estudante que está na ação social, segundo as regras em Portugal, um estudante de ação social não pode trabalhar. Se estiver a trabalhar, perde a bolsa.
É isso. Também é essa a questão. Agora, aqui sobre as notas obtidas, como é que foram validadas. Portanto, a equivalência de notas feita em Erasmus, ela funciona da seguinte maneira. Portanto, imaginemos que eu, de cá em Portugal, tenho uma disciplina que é Direito Internacional Público. Quando eu faço a equivalência para a universidade onde sou acolhido, imaginemos que é Direito Europeu, que foi o que me acabou de acontecer. Portanto, Direito Internacional Público cá, Direito Europeu lá. Quando eu faço a disciplina lá, imaginemos que eu tirei um 19. Na equivalência, existem tabelas pré-feitas para cada, por exemplo, na minha faculdade existe, acho que de um modo geral na Universidade de Lisboa isso existe, porque acaba por ser um caráter obrigatório, informarem os estudantes quais são as possibilidades de notas que têm. Por exemplo, na República Checa, aquilo é uma tabela com todos os protocolos que existem daquela faculdade, portanto, República Checa, e depois diz, se eu tiver 19 na República Checa, a equivalência para a nota portuguesa é entre 15 a 16. Depois é a média ponderada, consoante o valor certo que temos lá. Depois disso existe uma data de fatores, depois ainda vai a ponderação e acaba por ser assim. Portanto, é a nota que tínhamos lá, temos uma tabela à nossa disposição e podemos ver quais são os intervalos de notas que podemos ter cá. Mas não é transparente? Não, porque a ponderação de notas, por exemplo, no meu caso, essa que eu falava, essa nota que eu tive 19 lá, cá era um intervalo entre 15 e 16, na minha cabeça seria 16, segundo tudo o que eu conhecia ou que estava à minha disposição era 16, quando saiu a nota final era 15. Quando eu fui perguntar ao professor em questão, cá em Portugal, porque é que tinha-me dado essa nota, a resposta que ele me deu, e falávamos disto no início da sessão, era que a melhor nota cá em Portugal para quem fez a cadeira foi 15 e, portanto, o senhor vai ter 15. E eu, pronto, ok, ficamos então assim, dê-me lá o 15 e seguimos as nossas vidas como se nada se passasse. Não é transparente, tudo. Mas academias não também acaba por ser consoante a cara do aluno, e há aquelas histórias, as velhas histórias, acho que não é só do meu tempo, nem do teu, nem do outro professor, que é os professores dão as notas consoante vou tirar os testes para a cama, quem caiu para o chão tem negativa, quem está na cama tem positiva, e até vos posso contar uma história pequena, que aqui na Polónia, em relações internacionais, os professores avaliam os testes consoante a dimensão da resposta e não com o que está lá escrito, e houve um colega de trabalho meu que passou numa cadeira em que as respostas dele era a repetição do hino nacional da Arménia. Ele era da Arménia, ele escreveu o hino nacional da Arménia em inglês durante o teste todo, em todas as questões, e ele tirou a nota máxima. Pois. E foi assim que passou. E aí é que acaba por ser, pronto, infelizmente ou felizmente acaba por acontecer isso. Existem aqueles intervalos, portanto, a nota, se temos 19, o professor acaso só me podia dar ou 15 ou 16. Não poderia dar menos nem mais. Só que depois as médias as notas, quando são intervalos, são ponderadas e levam a muita questão. Aqui há perguntas, academias não confiam umas nas outras? Não, de todo. E Portugal acaba por ser essa história. Quando eu gosto de dar este exemplo, que é quando existem aqueles comentários que grande parte das pessoas fazem que Erasmus é mais fácil do que cá. É, efetivamente, porque o ensino cá é muito extensivo, é muito à base do decorar, é muito à base do tem que fazer este teste e tem que despachar isto e tem que seguir a vossa vida, tem que decorar tudo para aquele teste. Lá fora, ou pelo menos grande parte dos países da União Europeia, não é assim. É ensinos mais práticos, mais teóricos, acaba de haver uma junção, menos cargas horárias e, portanto, universidades portuguesas não reconhecem, entre aspas, da mesma forma essas universidades e consideram-nas sempre inferiores a nós. Então, a exigência que na cabeça aqui das academias cá em Portugal é que quem vai para Erasmus não vai para uma universidade melhor, a não ser que vá para Harvard, então todas as notas que eles tiverem lá, sejam elas 20, vão ser sempre menores cá. Portanto, nunca vai acontecer um caso em que a nota em Lisboa vai ser menor do que a nota de recepção da universidade onde estamos. Portanto, não confiam umas nas outras de todo. Aliás, muitas vezes elas já nem confiam umas nas outras em Portugal. Eu lembro quando eu estudava no IGOT, na Universidade de Lisboa, os professores diziam 14 na nova é equivalente a 12 aqui, ou seja, como se o nosso conhecimento fosse muito, se nós tirássemos 14, o nosso conhecimento era muito superior à universidade do lado. Uma das coisas que eu gostava de deixar aqui claro, o programa Erasmus não é só
universidade, não é só intercâmbio de alunos. É um programa muito, muito extenso, com muitas áreas de intervenção, mas que o intercâmbio de alunos e entre universidades é o seu tronco principal e é onde é mais notório. Também existe muitos programas de Erasmus em que os alunos podem ter uma profissão, podem fazer um estágio ou podem, por isso simplesmente, fazer trabalho de voluntariado. Eu cheguei a fazer Erasmus de trabalho de voluntariado, mas não muda muita coisa. No caso do Erasmus de trabalho voluntariado, que eu cheguei a fazer, vim para a cidade onde estou a morar hoje, que foi onde acabei por conhecer a minha esposa, e depois mudei-me para cá. Também um dos problemas do Erasmus, mas um problema feliz nesse sentido. E o que aconteceu foi, eu tinha a associação para onde eu vim é sempre obrigada a dar uma habitação e garantir. Nós trabalhamos em algumas atividades dessa associação, mas nós não podemos ter opinião. Uma das coisas que aconteceu foi que em Varsóvia eu estava com uma rapariga espanhola e que tínhamos de fazer um trabalho sobre qual era a opinião dos polacos entre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isto porque eu vim para a Polónia em 2014, 2015. No Reino de Espanha tinha acabado de ser legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em Portugal tinha sido legalizado poucos anos antes e então era para saber qual era a opinião dos polacos. E aquilo que aconteceu foi que todas as pessoas que diziam que sim, a rapariga deixava, todas as pessoas que diziam que eram contra, ela massacrava as pessoas em inglês, e não havia muita gente que falava inglês, até essas pessoas estarem cansadas e dizerem que sim. E eu recusei-me a trabalhar com essa rapariga porque achei que estava a manipular informação. O que é que acontece? Eu fui considerado que não era uma pessoa de mente aberta e fui expulso do projeto porque eu não aceitava com que a outra rapariga pressionasse as pessoas numa discussão de ideias, quando o trabalho era apenas perguntar sim, não, porquê e seguirmos em frente. Também temos o caso que foi exatamente este projeto que estão a participar hoje. No ano passado era por uma fundação que era a Garagem Erasmus, que a fundação indicou que cada membro tinha 500 euros para poder desenvolver o projeto. Em Portugal éramos 4 embaixadores. Uma das pessoas que não estava associada a este projeto desenvolveu um pequeno projeto que gastou os 500 euros e nós depois já não tínhamos o dinheiro para poder fazer este projeto que estamos a fazer este ano de uma outra forma. E quando se veio a descobrir é que esses 500 euros foram usados por uma, de facto, embaixadora do projeto, que era membro de uma junta de freguesia associada a um partido político e que no seu evento todas as pessoas que foram falar pertenciam a esse partido político. E quando eu próprio apresentei queixa de que o dinheiro não foi utilizado de uma forma clara, porque ia haver eleições autárquicas, ninguém ligou, e então acabou por haver aqui pequenos desvios. Por isso, há falta de fiscalização. Eu penso que esta é uma das coisas que temos que salientar, pelo menos pela minha experiência. Existe falta de fiscalização de como é que são dados, como é que é dado os investimentos, que é dos impostos de todos, e existe uma enorme falta de oportunidades entre países, porque nem o sistema universitário é igual, tal como o André acabou de referir, e como também nas discussões há universidades em que não se paga propinas, outras que se pagam propinas, e nem todos os alunos estão no mesmo pé de igualdade. Por isso, sim, basicamente aquilo que se pode concluir é que, de facto, o programa Erasmus não é tão acessível, nem luta tanto contra as desigualdades como deveria lutar. É essa a conclusão que se pode retirar. E aqui quando perguntam o que se poderia fazer para alterar aqui a situação, eu acho que passaria por um maior incentivo por parte dos políticos portugueses e de olharem para este tema com maior atenção, porque é um programa que faz mesmo muito sentido e que tem possibilidades de ser um grande programa de intercâmbio, que poderia ser inclusive incluído nas licenciaturas, como meio que obrigatório ou opcional. E a outra era deixarmos de ser os patinhos feios da Europa e começarem também a ajudar os estudantes portugueses a nível europeu a terem mais bolsas, que eu acho que é por aí.
Obrigado pelo vosso tempo. E qualquer dúvida, se tiverem, o Hugo pode deixar os meus contactos e estejam à vontade para o que puder ajudar. Estarei aqui disponível e toda a Associação Académica, obviamente. Uma vez mais, muito obrigado, Vasco, por teres participado nesta discussão, que tenho a certeza que acabou por ser muito útil para todos os estudantes, porque eu já vi trabalhos que eles realizaram durante este período de tempo a falar das vantagens do Erasmus, o quão magnífico é o Erasmus, mas de facto esta discussão que eu queria aqui trazer era mostrar aquilo que não é bonito, e o que não é bonito é a realidade, que não é as palavras são bonitas, mas a realidade é bastante dura e ingrata muitas vezes. Obrigado a todos por terem participado e tudo o que necessitarem, por favor, podem entrar em contacto connosco e em contacto também com a Associação Académica da Universidade de Lisboa. Desejo-vos a todos uma excelente semana. Igualmente. Obrigada.